Alô, olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, como prometido, estou vindo com a parte 2 da batalha espiritual, amém? Uma guerra constante, algo que influencia nas nossas vidas em todos os aspectos. Mais um devocional, mais uma mensagem neste canal de bênção, o Palavra Ouvida, o Evangelho sem fantasia, amém? A verdade nua e crua, como ela deve ser pregada, como ela deve ser dita. Bom, nós paramos nesse tema sobre batalha espiritual, que eu estou falando dos 3 níveis de ação demoníaca nessa questão de batalha espiritual. Nós entramos na introdução e entramos no primeiro nível, que é a tentação, que é ser induzido por algo a fazer o que não é correto, o que é contrário. O segundo nível, nós vamos entrar rapidamente sem delongas, é a opressão. Depois que o inimigo, através do sistema, do mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus, depois que o inimigo usou tudo que é dentro desse sistema que ele está governando, pela rebeldia humana, né? Mídia, influências e etc, e tudo que você já sabe, né? Todos os veículos de informação, todas as pessoas que têm poder de influência, né? Ele influenciando a gente, ele vai nos conduzir a passos curtos, porque o mundo espiritual não tem pressa, o tempo deles é outro. Nós ainda estamos presos a essa matéria, a essa vida, que é temporária, que ela passa como um vento que sai da chaminé, sai aquela densidade forte, logo se espalha pelo ar e pronto, né? Então, o que acontece? O mundo espiritual já vive a eternidade, porque são espíritos, nós vamos ser seres espirituais quando nos prendemos dessa matéria, desta carne. Então vamos desvincular desta matéria, desta carne, para morar no céu. Por isso que eu digo, é muito perigoso você ser preso às coisas humanas, você ser preso ao sistema, você fica agarrado à carne, não quer se desprender disso. E então não vai conseguir viver Deus nesse plano curto de vida, que é o responsável pelo plano eterno que nunca acaba. Se desprenda das coisas da terra para entender Deus, para quando nós saímos desta carne, irmos morar aonde Deus está. Amém? A opressão. O inimigo já fez tudo, trabalhou as necessidades, as ansiedades, as preocupações, o dia a dia, a correria, família, filho, esposa, pai, mãe, esposo, irmão, e trabalho, estudo, faculdade, cursinho, igreja, ministério, departamentos que você dirige na igreja, lazer, vida social. Tudo isso é uma coisa que sufoca a gente no mundo globalizado, no mundo que tem um sistema de consumismo, valemos o que temos, somos o que possuímos, né? Esses valores, e temos que trabalhar porque a gente é sugestionado a ter posses, a ter roupas, a ter qualidade de vida mínima. Então tudo isso gera uma série de ansiedades naturais, não a ansiedade da pessoa ansiosa compulsivamente. Então a pessoa, ela foi já tentada muitas e muitas coisas, tentada a ter um estilo de vida materialista, tentada uma série de fatores a viver uma vida mais regada aos seus tempos materiais, seus tempos pessoais, do que ao tempo espiritual, ao tempo que você tem que dar para Deus, o tempo divino. Porque Jesus disse que eu tenho que buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais me serão acrescentadas. Há uma dica, há uma ordenança, há um caminho de eu conquistar o que tanto me anseia materialmente. As pessoas que não entendem isso. Então, o diabo sugestionou, influenciou, e eu caí nesse negócio. Eu me deixei me ser sugestionado, influenciado. Então eu vou cair no segundo nível. O segundo nível vem falar da opressão, que significa o quê? Ser oprimido. Ser oprimido de fora para dentro. Ser afligido. Ser intencionado por algo com muita maledicência, com muita maldade. É ser tratado com muito mal. A opressão, ela vai começar a acontecer no sucesso da tentação. Quando eu cedi
as tentações. Então eu já não tenho uma vida espiritual como deveria, como Deus fala na Bíblia, que é bem complexa. E esse mundo imediatista, esse mundo fast food, está bem longe do que Deus quer. Então a gente começa a viver opressão, porque a ansiedade já dominou. Aquela ansiedade que deveria ser natural, aquela ambição natural, benéfica, né, benigna, que devemos ter para a gente poder romper e lutar, não só pela fé, mas pelo esforço humano que nós temos, aquilo já se torna maléfico, já vira maligno. A gente começa a ter uma ansiedade já doentia, começa a ter uma obsessão pelas coisas, começa a ser realmente ambicioso ao ponto de fazer mal para o próximo, para alcançar aquilo que estão ambiciando. Eu começo então a perder o temor do Senhor, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Perdendo o temor, eu perco essa proteção, né, geográfica do meu redor. A guerra de um palmo, lembra que eu falei? O anjo está ao redor. Satanás, o adversário de nossas almas, está ao derredor. Há um limite que esse anjo impõe, segundo as ordens e a vontade de Deus, mediante a nossa obediência e devoção a essa palavra santa, que é a Bíblia Sagrada. Saindo-se o anjo, porque o temor perdeu, já fiquei ambicioso, já fiquei obsessivo, já fiquei, sabe, assim, o que me importa é o meu comer, beber, vestir, o meu conforto, os meus deleites e prazeres pessoais, então eu faço tudo por isso. E aí, o inimigo, então, ele não entrou ainda, ele está só oprimindo. Como o anjo sai, porque você perdeu o temor, já não vai mais no culto. Se vai, você entra vazio e sai desaparecendo, porque você entra e sai nervoso ainda. Não gosta do louvor, não gosta da palavra, não gosta da mensagem, não gosta da oportunidade. Tudo é ruim, não para igreja nenhuma mais, não vai igreja nenhuma mais e pronto. Todo mundo é ruim, todo mundo é mal, todo mundo não entende. Aí você começa aquela historinha do Cristo em casa, fecha a porta do meu quarto e oro. E não tem nada a ver esse texto, ó. Por isso aí que tem nada a ver, um dia eu vou explicar sobre isso. Então, acabou. Tentação, sugestionalismo, vem a opressão, o anjo saiu, o inimigo já está ao redor. Ele vem oprimindo, ele vem, sabe, falando, ele vem soprando os dardos inflamados, as setas malignas, os dardos inflamados que a Bíblia nos recita com tanta clareza, né? Que nós temos que vestir a armadura de Deus para estarmos capacete da salvação, o escudo, aquela armadura, aquela roupa é para várias proteções, mas aquela roupa é para quem é espiritual e vence a tentação. Quando você perdeu na tentação, a farda, a armadura da segurança, o EPI, o equipamento de segurança interno, pessoal seu, vai então ser tirado de você. O inimigo, então, você não vai ter mais a proteção do capacete. Os dados e as setas inflamadas, que são insinuações que já foram vencidas, né? Você já começa então a ouvir mais de perto. Sabe aquele filme lá da Record de Jesus, que tem aquele ser que é o diabo, com aquela roupa, com aquele rosto estranho, aquele capuz, e ele chega nas pessoas no ouvido assim e fala, insinuando a pessoa. Então, isso é uma opressão. E ela começa a ficar forte, porque agora essa voz, ela está sussurrando. Guerra de um palmo, ó. Sussurrando aonde o anjo deveria estar. Então você começa a ficar oprimido. É aquela pressão psicológica, é aquela pressão moral, é aquela pressão que vai gerar crise existencial, é aquela pressão que vai gerar medos incontroláveis, ansiedades que você não consegue mais dominar, acabou. Você fica dominado por tudo que não é bom. E você então começa a buscar outros meios e caminhos para se saciar, para se aliviar disso. E aonde nós vamos rompendo num abismo e vamos indo para um buraco, porque a opressão é forte. A opressão demoníaca é a influência maligna de um demônio na vida de uma pessoa. E ele sempre vai estar oprimindo naquilo que nós somos fracos, naquilo que nós oferecemos a ele. E eles podem causar sofrimentos fora do normal, pode causar pensamentos, crises de pensamentos fora do normal. E a situação que já era ruim, ela vai se tornar muito pior. E aí ele vai tentar construir mentiras
mentiras dentro de você, para que você então nessas mentiras mude todos os seus princípios, os seus valores, que vão dizer sobre as suas condutas morais, suas condutas sociais, e não vai ter mais espiritual. E aí, o que acontece? Só Jesus, só Deus, só Deus. Aí começa aquela opressão, aí tudo se torna ruim, ambientes que vivemos, a família já é um ambiente ruim, pessoas são lugares ruins, tudo é ruim. Tudo, aí acabou, a insatisfação reina, tudo é ruim, né? A Bíblia, ela é bem clara. Eu queria compartilhar com você aqui, só um minuto aí, não sai daí não, quero compartilhar com você aí 2 textinhos que vai te dizer, olha só, Lucas, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler Lucas para você, olha aqui, olha, Lucas 4:18, Lucas 4:18, está dizendo o seguinte, glória a Deus, olha só, Lucas 4:18, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, para que Ele me ungiu. Aqui está dizendo que até aqui você está com o Espírito de Deus sobre a sua vida, porque essa palavra é para nós, onde Jesus fala dele mesmo, para pregoar, não aceitava as boas novas, a libertação aos cativos, aos oprimidos. A gente vai falar sobre a libertação, proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o favor de Deus sobre as pessoas que creem nele. Oprimidos, está ali em Lucas 4:18. Atos 10:38 também vai falar sobre uma libertação de oprimidos. Então nós temos que entender que a opressão já é um processo que exige libertação. Lucas 4:18, está aqui, Jesus falando sobre ele. O Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para pregoar o inaceitável Senhor, né? Libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, libertação aos oprimidos. E lá em Atos também, no capítulo 10, você vai achar sobre isso também. Não só o capítulo 10, mas você vai ver em outros capítulos de Atos também falar sobre a libertação de oprimidos. Então a opressão já é um processo de libertação. Você já não está possesso, mas está sendo influenciado diretamente. A influência, você não consegue mais ouvir a verdade, você não consegue mais ouvir coisas sensatas, você fica com o coração obstinado. O coração obstinado, ele é terrível. Ele se cega nas suas próprias razões, nos seus próprios motivos, nas suas próprias alegações, e acabou. Tudo que contrariar um coração obstinado, ele vai eliminar da vida dele, seja igreja, pastor, padre, seja o que for, Bíblia, oração. Vai acontecer isso da opressão. Pessoas, até mesmo dentro da família, se é mulher ou esposo, se os filhos, os pais contrariar uma pessoa com o coração obstinado, ela vai ficar brava, ela vai partir, em alguns casos, para agressão, em alguns casos vai xingar aquelas pessoas que têm um potencial maligno de falar tanta maldade, tanta coisa ruim que te oprime, que te entristece, sabe? Então, ele começa a ficar agressivo verbalmente, agressivo fisicamente, agressivo espiritualmente, ele começa a blasfemar contra as coisas que são justas, boas, louváveis, santas, dignas de confiança, porque vem de Deus, e aí começa a viver uma situação terrível. A possessão, ela vai te conduzir moralmente a uma queda. Você vai ter só desejos e sentimentos destrutivos. Você vai destruir para conquistar. Os demônios procuram pegar nossos pontos mais vulneráveis, naquilo que nós estamos sujeitos a ceder, naquilo que eu estou sujeito a enfraquecer. Já que ele venceu a tentação, ele já está aqui, ó, guerra de um palmo, que é a batalha espiritual, ele já está chovendo na minha mente, e ele vai me induzindo a práticas imorais e destrutivas. Ele vai minando meus sentimentos, vai minando os meus sonhos, vai minando os meus desejos. Ele vai desmoralizando a minha moral, que fala da minha conduta ética, respeitosa, amorosa, de fé. E eu começo a me tornar um antissocial bruto. Eu vou viver de momentos prazerosos que o dinheiro pode me dar, e para isso eu faço tudo. O diabo também, quando ele está na opressão, ele já vem também atuando na sua vida física. Ele vai causando, através de nossos próprios princípios e condutas, que nós vamos passar a viver, ter uma vida totalmente errônea, vai produzindo enfermidades físicas através do espiritual, através do emocional. E aí vai aumentando, porque uma conduta de vida errônea
emocionalmente, cientificamente comprovado que adoece diretamente a matéria, a carne. E é isso que ele vai trabalhar. Começa a aparecer doenças intermináveis. Mais doenças que vai destruir, que vai te jogar no chão. Então nós temos que tomar cuidado. Ele tentou, sugestionou, influenciou. Agora ele vai vir para a possessão, porque você perdeu o temor. Você já não... Você crê em Deus como um ser religioso e você se torna um ser religioso e frio. E pronto. Aí o diabo vai se preparar na opressão para ir para o terceiro nível, que depois eu vou falar, que é o nível da possessão. Aí já é outros 500. Aí já é um negócio que fica feio. Mas a opressão já é um nível que exige libertação. Porque a possessão, a libertação já é bem mais complexa. Ela vai acontecer só pela graça divina e o negócio pega. Tem muita gente que acha que está endemoniado, mas não está não. Aí vai lá na igreja e expulsa o demônio, mas não é bem assim não. É um outro processo. Eu vou entrar nesse tema aí, tá? Deus abençoe. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer pelo palavra ouvida do Evangelho Sem Fantasia, um projeto que nasceu do céu, no meu coração. É um canal, Pai amado, que nós estamos falando a verdade nua e crua como deve ser dita. Eu quero que essas pessoas que ouviram o primeiro vídeo sobre o influencialismo possam agora ouvir o segundo vídeo e falar sobre opressão, para entenderem qual nível de batalha espiritual elas ainda estão, para se precaverem das astutas ciladas de Satanás, que está como um leão rugindo ao derredor, procurando quem possa tragar. Ele está tentando quebrar os limites do redor para nos oprimir, e depois, quem sabe, ele vai querer também tentar a possessão. Livra esta vida, livra esta alma desse terceiro nível, mas que se ela tiver num processo, que nós já conseguimos vencer esse demônio no segundo nível, que é a opressão. Eu profetizo sobre você bênçãos maravilhosas, e depois, amém, ô glória, nós vamos estar orando para você. No final, no último vídeo, vai ser um vídeo de batalha espiritual com oração de guerra, e vamos vencer, amém? Deus abençoe. Jesus é contigo. Quinta-feira de bênção, de alegria, ô glória.